Olá, opinadores, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para trazer minha opinião geral sobre a primeira temporada de Ataque dos Titãs. Bom, essa foi a primeira vez que eu senti a necessidade de gravar um vídeo maior, não apenas um short, para trazer a minha opinião geral. Porque conforme eu fui assistindo a temporada, foi tendo vários pontos, né, que eu quis trazer nesse vídeo. Não falando, gostei por conta disso, não gostei por conta daquilo. São bastante pontos que eu não poderia falar com clareza, explicar as minhas opiniões com clareza em vídeos de 1 minuto, como são nos shorts, e também serve para ter mais vídeos longos no canal, né? Bom, então vamos lá. Eu tinha começado a assistir Ataque dos Titãs há muito tempo atrás, há uns meses atrás, eu acho que em março mais ou menos, e eu tinha assistido os 3 primeiros episódios, aí depois eu não lembro porque eu parei, e só voltei há um tempo, quando agora eu assisti a temporada inteira, né? E assim, a primeira coisa que eu tenho que falar é que eu gostei do anime, tá? O anime me surpreendeu bastante. Eu diria que é um anime, é uma temporada, né, muito boa. Mas teve uns pequenos detalhes ali. Eu anotei aqui vários pontos positivos, vários pontos negativos. Só que eu já deixo de antemão já esclareço de antemão que os pontos negativos são bem pequenos, digamos assim. Eu tenho vários pontos negativos aqui, só que eles não atrapalharam tanto a experiência geral de assistir a temporada, tá? Mas vamos começar pelas partes boas, né? Eu tô aqui com um bloco de notas, né, que eu anotei minhas opiniões, para não esquecer na hora de falar aqui. Bom, vamos lá. A primeira coisa que me surpreendeu em Ataque dos Titãs é que é um anime muito mais sério do que o comum, né, de outros animes que a gente vê. A mérito de comparação, o último anime que eu assisti antes de Ataque dos Titãs foi JoJo's Bizarre Adventures, a segunda temporada. Teve Solo Leveling também. Mas Jojo, por exemplo, é um anime assim mais padrão. Quer dizer, Jojo não é exatamente padrão porque é esquisito do jeito dele, né? Mas tem aquela comédia, né? Tem aquela comédia bobona, assim, aquela sexualização exagerada das personagens femininas, etc. E Ataque dos Titãs é muito mais sério, extremamente mais sério. E eu tô dizendo isso porque eu nunca tinha lido como é que fala? Nenhum mangá pra esse anime, tá? Eu só peguei o anime pra assistir mesmo. Então eu não conhecia nada desse universo de Shingeki no Kyojin antes de começar a assistir. Mas então, onde é que eu tava? É, é um anime que me surpreendeu bastante por essa seriedade, né? É um anime que traz um drama, foca muito no drama, né? A gente tem bastante ação também durante os episódios, mas o anime ele foca bastante no drama mesmo assim, na realidade daquelas pessoas, como elas vivem, né? Como a existência dos titãs e os atos dos titãs mudam a vida daquelas pessoas e como de uma forma tão realista, né, como eles mostram as pessoas tendo que sobreviver nessa realidade. Né, eles mostram de uma forma que mais ou menos seria igual na vida real mesmo. Então, né, tipo, os titãs atacam, né, eles têm que evacuar o lugar, várias pessoas são mortas brutalmente. E, tipo assim, o roteiro, ele é bom nesse ponto porque ele não passa pano pra nenhum personagem. Seja um figurante do 10º escalão da série, ou até um personagem mais relevante. O anime não passa pano. Se tem uma chance de que aquele personagem pode morrer, ele vai morrer. E geralmente não é de uma forma bonita. E esse anime também me impactou nessa questão. É um anime extremamente violento. É difícil uma série animada, um anime, me impactar com questão de violência, porque é desenho ali, né? Então às vezes depende do conceito, depende mais do conceito da cena, do que está acontecendo na cena, do que o que está sendo mostrado exatamente, sabe? Tipo, não é porque tem milhões de litros de sangue, por exemplo, que vai estar me impactando. Se for uma violência, sei lá, contra o animal, por exemplo. Mas enfim, uh, esse anime me surpreende bastante, né, por essa violência. O primeiro episódio mesmo, ele já é incrível, porque ele termina com um gancho maravilhoso ali, né, que é com a mãe do Eren sendo morta na frente dele. Foi uma forma assim, um gancho assim extremamente brutal e já te deixa preso para continuar assistindo os próximos episódios. Então é isso, esse é o primeiro ponto que eu tenho que trazer aqui, né? O drama do anime ele é muito, muito, muito bem estabelecido. E isso desde o começo até o final da temporada é uma coisa muito bem desenvolvida, uma coisa muito bem carregada. Não é um drama exagerado, enrolado, igual séries que a gente vê por aí, mas não é um drama que perde o seu lugar, sabe? Tipo, sempre quando há a necessidade de, de explorar esse drama, de desenvolver esse drama na trama, eles fazem isso e funciona super bem. Bom, o segundo ponto que eu tenho que trazer aqui é o ritmo da temporada.
eu tô dizendo a temporada, né? Porque, enfim, eu só assisti uma temporada até agora. Mas essa temporada, ela tem um ritmo excelente. Excelente. Porque, assim, esse anime, nessa temporada, muda muito de situação. Né? Lá nos 3 primeiros episódios. No primeiro episódio, eles estão lá na ilha de... Na vila de Shingashina, alguma coisa assim. Na vila do Eren. Aí depois os titãs atacam, aí eles saem de barco para outro lugar, etc. Eles vão evoluindo. O Eren e o grupo lá vão para aquele treinamento militar, depois eles vão encontrar os titãs pela primeira vez, aí eles vão, o Eren entra por reconhecimento, depois de passar por um julgamento, né? Ele entra por reconhecimento, aí entra a Tita Fêmea, e aí chega o final da temporada. Então assim, o anime ele muda bastante de cenário, sabe, de acontecimento. Uma hora, num ramo de episódio tá acontecendo isso, num ponto tá acontecendo aquilo, depois acontece aquilo. Só que são transições muito bem feitas, são mudanças de acontecimento muito bem feitas. Não é uma coisa abrupta demais e não é uma mudança enrolada demais, que fica preparando acontecimentos por 3, 5 episódios, sabe? É uma coisa que esse anime, se é uma coisa que ele não teve, foi episódio filler, né? Digamos assim, pra encher linguiça, né? Episódio que não acrescenta em nada na trama. Todos os episódios foram importantes nessa trama. Mesmo quando não era episódio que lidava com o presente, que eram episódios de flashback, eram flashbacks que agregavam a história em geral, né? Pra explicar sobre algum personagem, sobre algum acontecimento ou situação. Então o ritmo desse anime me agradou bastante, talvez até ganhe na minha premiação como melhor, na categoria de melhor ritmo de série, tá? Outra coisa que eu tenho que comentar também é que, bom, isso não foi uma coisa assim explorada tão fortemente na temporada, mas sempre estava ali no plano de fundo, nos conceitos do anime, principalmente no começo da temporada, que são as críticas sociais que o anime trouxe através do Eren, né? Porque assim, todo mundo vive ali preso dentro daquelas muralhas, eles estão confortáveis ali, né? E o Eren, ele sempre começa a questionar isso no primeiro episódio, basicamente, né? Antes dos titãs atacarem, ele começa a questionar, né? Tipo, por que a gente não pode ir pra fora, né? O que vocês vão ganhar vivendo aqui dentro, etc. Então, o anime ele questiona muito essa questão de conformismo e zona de conforto no começo da temporada. E depois também o anime ele traz vários questionamentos assim muito bons, assim, por exemplo, aquela glorificação, aquela romantização da guerra, né? Que a gente vê também no filme Nada de Novo no Front, porque muitas pessoas ficam, no caso do anime, muitas pessoas lá ficavam super ansiosas para entrar no reconhecimento, enfrentar os titãs, até o Eren mesmo, né, ele queria dizimar os titãs. Só que aí quando eles encontram os titãs pela primeira vez, eles veem que não é uma coisa tão bonita, não é uma coisa divertida, é uma coisa extremamente horrível e é geralmente um massacre pro lado dos titãs. Tanto que quando a equipe do reconhecimento volta pra vila, a gente vê essa diferença de quando eles saíram, né? Tipo, eles tinham uma sensação de esperança quando saíram, quando eles voltam, eles só tem a sensação de derrota mesmo, que é a realidade daqueles soldados. E isso se aplica muito à vida real também, em vários contextos, né? Então, assim, esses pontos que eu disse são 3 pontos, mas são 3 pontos, assim, excelentes. A ação da série também é incrível. A animação eu não diria que é algo, assim, sabe, glorioso. Tipo, é uma animação boa, não é ruim, não tem defeitos nela, mas eu não diria que ela é, nossa, que animação espetacular. Mas a ação da série, do anime, é muito boa também. Os ângulos, assim, que eles usavam, né? Principalmente na cena em que o Levi ataca a Tita Fêmea, por exemplo. E na última luta do Eren contra a Tita Fêmea também. São ótimas batalhas, eu gosto bastante. Agora comentar aqui rapidinho os pontos negativos do anime. Ressaltando novamente, não são pontos que atrapalharam a minha experiência com o anime. Tipo, eu não quis parar de assistir porque tal episódio foi ruim. São pontos aqui e ali que eu tenho que comentar porque por isso eu não consigo achar essa temporada perfeita, sabe? Mas vamos lá. O primeiro ponto aqui é que a identidade da Tita Fêmea ela não foi bem construída, sabe? O mistério em volta da identidade dela, né, não foi bem construído, porque assim, eles fizeram um design que deixava óbvio que ela era a Annie, né? Então é um design para a Tita Fêmea que era óbvio que ela era a Annie. Então ficava meio óbvio ali que a gente já descobria quem que era. E o modo como foi revelado depois também, sabe? Tipo, isso já emendando num outro ponto, que é a revelação da Annie, né, que não foi bem entregue, que isso aconteceu lá no episódio 23, se eu não me engano. E no começo, quando eles revelam, quando a própria Anne confirma, né, mesmo que ela é a Tita Fêmea, o episódio em si ele
quer surpreender com a trilha sonora, com o ângulo ali enfim, da câmera, sei lá. Então, assim, é como se o anime quisesse te surpreender. Só que lá no começo do episódio, o primeiro flashback é literalmente um flashback. A primeira cena é um flashback da Annie, que até então não tinha nenhuma importância no anime, não tinha nenhuma relevância na história. Já entregando que ela era realmente a Tita Fêmea. Então, tipo assim, mesmo que a identidade da Tita Fêmea não fosse uma coisa assim tão difícil de adivinhar, eles poderiam ter feito uma coisa mais interessante, uma coisa muito mais elaborada, né? Outro ponto é o episódio 6. O episódio 6 pra mim me incomoda um pouco, porque é o episódio que a gente conhece mais do flashback da Mikasa, né? Que, assim, o episódio em si, ele é bom, porque a gente entende mais sobre como que a Mikasa e o Eren se conheceram, todos os traumas que a Mikasa passou lá atrás, etc. É muito bom esse episódio na construção da personagem da Mikasa. Porém, esse episódio ele vem logo depois daquele episódio que a gente vê o Titã do Eren aparecer pela primeira vez. Então, tipo assim, não, se eu não me engano, não é isso. É depois que o Eren praticamente morre, né? Tipo, ele é engolido lá pelo Titã. Então, o episódio 5 ele termina com um gancho incrível. É um gancho assim que dá vontade de você assistir o próximo episódio logo em seguida. Tanto que eu fiz isso na época. E aí chega o sexto episódio e dá uma pausa gigante no que está acontecendo no passado, no presente, para explicar algo sobre o passado da Mikasa. Que, tipo, faz sentido ali na trama, mas não era necessário fazer uma pausa tão grande como eles fizeram no episódio 6 para falar sobre a Mikasa. Eles poderiam ter focado mais no presente e seguir logo com a história. Depois, o último episódio também não me agradou muito o final da temporada, porque a gente tem ali primeiro que as lutas entre o Eren e a Tita Fêmea, pra mim, foram muito mal dirigidas, sabe? A última luta deles, a última parte ali da luta deles, é boa, é ok. É tipo, assim, falando assim, questão de ângulos, assim, de animação, é uma luta bem feita, mas a primeira luta deles, lá na floresta, por exemplo, eu não gosto, eu acho horrível, porque, assim, eles favorecem muito a Tita Fêmea, tipo, eles querem mostrar que o Eren é inexperiente, e aí eles fazem ele ser burro no meio da luta. Tudo bem, ele não tem muita experiência, mas, tipo assim, fica uma coisa muito desconfortável de assistir, sabe? Porque é uma coisa que parece que ele vai solucionar o problema, só que aí, né, enfim, acaba se ferrando mais ainda. E depois também no episódio 22, no começo do episódio, quando o Levi e a Mikasa salvam o Eren da Titã, eles poderiam ter facilmente matado ela, porque ela estava praticamente imóvel ali, mas não, hesitaram. Então, enfim, o roteiro só deu uma passada de pano ali pra Titã nesse momento. Mas o último episódio, ele me incomoda muito mais por ser curto. Tipo assim, é o último episódio da temporada, a gente tinha vários pontos sobre a Annie para ser explicado, como por exemplo, por que ela virou titã, como ela virou titã, né? Tipo, poderia ser mais explorado isso nesse episódio. Talvez mais um episódio para explorar esse lado seria bom. E a gente tem uma cena pós-crédito na temporada que é extremamente curta, que faria muito mais sentido se mostrasse, por exemplo, o povo ali daquele lugar vendo aquela cena e reagindo àquela cena, que é aquela cena que a gente vê o Titã dentro da muralha, né? Então, pra mim, o último episódio ele foi muito curto, né? Só com 23 minutos, quando a maioria dos episódios tinha 24, 25. E faltou explorar mais, faltou finalizar mais uns pontos importantes aí da temporada, que são esses que eu já mencionei. Então, dito isso, é um anime que me divertiu bastante. Eu amei assistir essa temporada. É uma coisa assim, totalmente, é um anime totalmente diferente, como eu falei no começo do vídeo, justamente pelo tom, né, da história, que é uma história muito mais séria, uma história muito mais brutal, não cheia de graça mesmo, não cheia de comédia igual outros animes. O realismo do anime também é muito bom, né, tipo o modo como eles tratam as situações do anime. Embora tenha alguns probleminhas aqui e ali, Ataque dos Titãs com certeza foi um anime que me divertiu bastante, tem um ótimo roteiro e com certeza está entre as melhores séries, né, que eu assisti esse ano. Então é isso. Obrigado para quem conseguiu assistir esses 15 minutos de vídeo. E é isso, gente. Quando eu assistir uma série e eu tiver bastante coisa para comentar depois que eu terminar a temporada, eu vou fazer vídeos longos para dar a minha opinião geral, como eu fiz nesse aqui. Agora, quando for uma série mais simples de opinar sobre, e eu não tiver uma opinião tão complexa no final, aí eu faço um shorts mesmo, tá? Vai ser o que me convir melhor, o que for mais conveniente para mim. Tá? Muito obrigado, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem também se vocês concordam ou discordam, com respeito, mas comentem. E compartilhem o vídeo também com quem vocês sabem que é fã de Shingeki no Kyojin.
Eu vou ver a segunda temporada, eu não sei quando, mas eu vou ver, tá bom? Muito obrigado por assistirem e até mais.